Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Existe uma dificuldade muito humana que quase sempre passa despercebida, quando normalmente é vista como inteligência, firmeza ou personalidade forte. Mas, observando melhor, percebemos que ela está presente em muitos conflitos, desgastes emocionais e afastamentos silenciosos entre as pessoas. A necessidade de ter razão. É curioso como o ser humano muitas vezes entra numa conversa sem realmente estar disposto a ouvir. Ele escuta apenas até encontrar uma oportunidade de responder. Não basta compreender o que o outro está tentando dizer. Busca defender a própria posição, preservar a própria imagem ou manter a sensação de que está certo. Isso acontece em praticamente todos os ambientes da vida, nas famílias, nos relacionamentos, na religião, na política, nas amizades, até nas conversas mais simples do dia a dia. Às vezes duas pessoas já não estão mais dialogando há muito tempo, apenas alternam momentos de afirmação pessoal, cada uma tentando sair emocionalmente maior da conversa. Quando Kardec escreve em O Evangelho segundo o Espiritismo que o homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam, ele ele parece tocar numa das maiores dificuldades da convivência humana. Aceitar que alguém possa enxergar a vida de maneira diferente, sem que isso seja vivido como uma ameaça pessoal. Porque, para muita gente, discordância é quase que uma agressão. A pessoa se incomoda profundamente quando encontra alguém que pensa diferente dela. E isso acontece porque, em muitos casos, as opiniões deixam de ser apenas ideias e passam a funcionar como extensão da identidade emocional daquele indivíduo. Discordar da opinião passa a parecer rejeição da própria pessoa. Talvez por isso exista tanta atenção nas discussões humanas. O homem já não consegue conversar com leveza sobre aquilo que pensa. Precisa convencer, precisa prevalecer, precisa sair da conversa sentindo que venceu emocionalmente o outro. E o ego gosta muito disso. Gosta da sensação de lucidez, da sensação de superioridade intelectual, da ideia de possuir uma compreensão que os outros ainda não alcançaram. O problema é que, aos poucos, a necessidade de ter razão começa a destruir algo essencial nas relações humanas: a capacidade de escutar. Porque ouvir de verdade exige humildade, exige aceitar que talvez exista alguma limitação na maneira como enxergamos a vida. Exige admitir que outra pessoa possa perceber algo que ainda não conseguimos perceber. E é extremamente difícil para o orgulho humano. Há pessoas que suportam perder o dinheiro, status ou oportunidades, mas não conseguem suportar a sensação de estarem erradas. Por isso interrompem, corrigem o tempo inteiro, transformam qualquer troca de ideias em disputa e sentem a necessidade constante de reafirmar a própria visão sobre tudo. Muitas vezes o problema nem está naquilo que defendem, mas na forma emocional como
defendem. Porque existe uma diferença enorme entre sustentar uma convicção e precisar diminuir quem pensa diferente. Jesus parecia muito livre dessa necessidade de imposição. O Cristo ensinava com firmeza, mas não transformava a divergência em combate de ego. E isso é importante perceber, porque firmeza não é agressividade, convicção não é arrogância, e conhecimento não deveria produzir distanciamento emocional entre as pessoas. Mas o ser humano frequentemente usa aquilo que sabe como instrumento de superioridade. Isso também acontece dentro da espiritualidade. Há pessoas profundamente interessadas em conhecimento religioso ou espiritual, mas que perderam completamente a simplicidade da convivência. Já não conseguem conversar sem ensinar, corrigir ou demonstrar certa superioridade intelectual. Transformam o conhecimento em posição emocional. E o mais curioso é que quase nunca percebem isso em si mesmas. Acham que estão apenas defendendo a verdade. Mas a verdade, quando realmente amadurece dentro do homem, costuma torná-lo mais sereno, não mais agressivo, mais capaz de ouvir, não menos, mais humano, não mais endurecido. Talvez um dos maiores sinais da maturidade seja justamente diminuir a necessidade de vencer as discussões. Porque algumas pessoas passam a vida inteira tentando provar que estão certas e, no processo, perdem relações importantes, afastam pessoas sinceras e tornam a convivência emocionalmente pesada. Nem toda conversa precisa terminar com vencedores e vencidos. Nem toda discordância exige combate. Às vezes, duas pessoas apenas enxergam a vida de lugares diferentes. O homem de bem, descrito por Kardec, parece compreender isso. Ele não transforma opiniões em instrumento de vaidade. Não precisa humilhar para defender aquilo em que acredita. Não sente prazer em desqualificar quem pensa diferente. E talvez isso aconteça porque já não depende tanto da aprovação intelectual ou moral dos outros para sustentar o seu próprio valor. Existe uma liberdade emocional muito grande quando o indivíduo já não precisa estar certo o tempo todo, não é verdade? Ele escuta melhor, reage menos, aprende mais e, principalmente, deixa de transformar convivência em disputa silenciosa. Talvez uma das maiores dificuldades humanas não seja aprender a falar, mas aprender a ouvir sem que o ego se sinta ameaçado. No próximo encontro, eu gostaria de conversar sobre uma questão extremamente delicada dentro da vida espiritual e das relações humanas. Quando até a bondade pode alimentar o orgulho. O meu muito obrigado a todos e fiquem com Deus.